professora e como coordenadora de vocês, conversar com vocês um pouquinho, né, saber como que tem sido aí esses últimos dias, como é que está sendo na cidade de vocês estão tendo acesso às demais cidades, como que está acontecendo isso de uma maneira mais, né, porque eu posso entender um pouquinho mais a dimensão de como que está acontecendo aí. Se alguém quiser E falar. aí, prof, tudo certo? Tudo bem? Você está em Caxias, né, Diego? Não, eu desci ontem para Desceu? Canoas. Vim de Conseguiu descer madrugada. Tá terrível. Tá terrível a estrada. muitas horas? Até que não foi tanto, mas é que eu tentei ir por um caminho mais alternativo na saída de Caxias. E daí eu andei uns 50 quilômetros, daí cheguei lá, tinha uma ponte caída. Eu tive que voltar. Putz, Daí eu tive que voltar ali por Feliz, daí ali por Vale Real. Daí é deu um tudo certo. transtorno. Mas já está conseguindo retomar aí as tuas obras já? Estamos começando essa semana. Bem devagar. É um momento muito delicado, né, gente? É um momento que a gente nunca tinha passado. Acho que, né? A última muito próxima disso foi em 41, então com certeza vocês não eram nascidos, nem eu era nascida, né? Então é algo surreal, assim, que eu vejo o quanto ainda está impactando e o quanto vai impactar, né? Eu acho que ainda isso vai a um longo prazo ainda. Não sei se alguém mais quer falar. Paula? Acho que está um pouquinho apagado. Por incrível, por distância, essa consegue não foi atingida, assim, Tá um pouco de chiado, eu não tô conseguindo te escutar direito. agora tá melhor. Tá, acho que agora tá. Aqui por distância tá tudo bem, graças a Deus. A gente não sofreu nada, assim, nada comparado com a cidade, né? Mas as rodovias também complicadas, né? Nossa, funcionário Sim. tá Gente, assim, o que eu posso falar para vocês, tá? É que a gente ainda não sabe muito como vai proceder, tá? Tanto que está sendo trabalhado de semana em semana, justamente por ser algo novo, algo diferente, a gente não sabe muito ainda o que esperar, né? Como que isso vai impactar, né? Dentro do nosso ensino. Então, a gente está avaliando, assim, né? A gente está esperando também uma posição do MEC. O MEC também vai se posicionar com relação a isso, né? Então, a gente também está nessa espera, nessa expectativa de como que essas aulas vão ser recuperadas, né? Porque não é uma coisa que afetou somente a nossa instituição, né? E sim todas as instituições aqui da região metropolitana e Vale do Taquari, ali todas foram afetadas. Então, a gente está esperando esse posicionamento, tá? Seria o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, é que a gente está esperando. Assim que a gente tiver uma posição mais certa, nós vamos ir passando para vocês, tá? De como que vai funcionar essas recuperações. Com certeza vocês vão recuperar, para que não saiam prejudicados com relação
ao estudo de vocês, ao aprendizado, tá? Para situar vocês um pouco, para quem não sabe, a unidade de Porto Alegre ainda está com água, né? Lá é um prédio de 2 pavimentos, o primeiro andar pegou água, todo ele, né? Que era principalmente onde estavam todos os equipamentos, né? Os laboratórios, tudo lá foi afetado, computadores, enfim. A gente não tem ainda noção do nível do grau de comprometimento que a gente teve com relação, né, ao prédio, aos equipamentos, às salas de aula, enfim, né, então, graças a Deus, ali Novo Hamburgo não foi afetado, né, Novo Hamburgo continua tudo, né, funcionando, o que a gente está ali em Novo Hamburgo é uma limitação de pessoas trabalhando, justamente porque a gente não, tem muita gente que foi afetada, principalmente do corpo técnico ali, foram afetados diretamente, alguns perderam suas casas, outros estão numa situação de ilhados, sem conseguir transporte para conseguir se deslocar, né? Demais, todos os professores de vocês estão bem, a gente entrou em contato com todos os professores para saber como que estava a situação, né? Todos os professores, de uma certa maneira, estão bem, alguns afetados mais diretamente, outros afetados mais indiretamente, mas que nem eu falo, de uma maneira geral, todos nós fomos afetados, né? No momento que mudou a nossa rotina, todos nós fomos afetados e eu acho, assim, que não tem uma pessoa que não tenha ficado com o seu psicológico abalado, né? Com relação a tudo que está sendo vivenciado, tudo que a gente vê ser noticiado e quem está, né, mais vendo, assim, quem está mais ajudando no voluntariado também, são cenas que eu acho que vão ser difíceis de esquecer da vida da gente, né? São cenas muito tristes, assim. E essa semana é uma forma da gente começar a retomar um pouco essa normalidade, né? Eu acho que é um primeiro passo. Não sei até quanto tempo a gente vai se manter nesse formato, tá? Mas é justamente por esse motivo de que não é seguro para ninguém até ir à instituição. Por mais que a instituição hoje ela esteja, né, sem nenhum dano físico, eu, por exemplo, né, hoje a gente teve reunião e eu conversei, eu falei, eu não me sinto segura para sair de Canoas e ir até Novo Hamburgo sozinha e voltar. Por tudo que tem acontecido, por a gente saber, né, que muitos marginais estão à solta, muita gente está procurando uma oportunidade de conseguir se dar bem, né? Eu moro bem perto da Ubra e eu vi o meu bairro, assim, o quanto ele está mais diferente com relação ao que era, né? Então, assim, é um bairro que hoje a gente já não consegue ficar até tarde na rua, né? Porque tem pessoas que são fora do bairro que estão aqui transitando, porque foram alocadas para cá. E então, assim, tá afetando todo mundo de uma forma direta, tá? Eu não sei ainda até quando a gente vai nesse formato, mas vocês vão sendo avisados, tá? A gente vai avisando para que todos vocês estejam em segurança para se deslocar. Eu acho que isso agora, os que precisam, né, do seu lar novamente, precisa, né, limpar, reestruturar, são alguns casos mais críticos, assim, que a gente tem, né, na instituição, né, teve pessoas diretamente afetadas, mas agora a nossa preocupação maior é com vocês também com relação ao deslocamento, né, no momento que tem vias que não são seguras por questões físicas e também por questões de segurança, a gente está optando por isso, tá? Então, nós ficamos basicamente 2 semanas sem ter, né, esse contato, a gente vai retomando, por isso que a ideia da aula de hoje não é nenhuma aula, tá? É uma conversa, explicar para vocês um pouco sobre o trabalho, como que isso vai funcionar, né? Como que vai acontecer com relação aos prazos, e começar a relembrar um pouquinho dos conceitos. Eu não corrigi as provas ainda, tá?
eu não corrigi as provas, porque, primeiro, eu não tive cabeça para isso, desde que aconteceu tudo que aconteceu, eu fiquei muitos dias de voluntária. Essa semana que eu tô ficando mais em casa, hoje eu fiquei mais em casa, porque eu tinha mais reuniões para a gente delimitar algumas coisas. Eu pretendo corrigir um pouco ao longo da semana, mas eu ainda estou pensando o que eu vou fazer, sabe? Porque pelo que eu tinha visto na prova, no dia da prova, eu já tinha visto que alguns desempenhos não estavam muito bacanas. E eu vou ter que repensar um pouco, assim, eu ainda não consegui chegar numa solução, tá? Eu tô ponderando, tô pensando assim como na turma de vocês, tem as outras turmas, né? Tem as outras unidades, tudo isso a gente está pensando e ponderando de um contexto. Por isso que a entrega do trabalho, a data de entrega do trabalho, ela está suspensa, tá? Até segunda ordem. Eu coloquei no Moodle lá até o dia 31 de maio, mas era só uma data que eu estimei para frente, para que tudo se normalize e se regularize. Eu não acho que daqui em 10 dias as coisas vão estar normais, tá? Mas era só uma data que eu joguei ali naquele primeiro momento para conseguir sanar um pouco, né, a apreensão, porque mesmo eu comunicando vocês, eu mandando as mensagens, alguns colegas estavam apreensivos com a data do trabalho, né? E eu acho que não é esse o momento agora, tá? O momento não é para isso. Claro que eu não quero que vocês larguem isso, né? Finjam que não tem que trabalhar ele, né? Tem que fazer o trabalho, tá? A gente vai ter que fazer, mas eu acho que a gente vai avançando ele conforme a gente vai tendo essa normalidade novamente, tá? No momento que a gente começa a se organizar dentro dos trilhos novamente, porque, querendo ou não, foi uma quebra de ritmo, né? A gente quebrou o ritmo com o que a gente vinha trabalhando, com o que a gente vinha vindo, né? Com o nível de conteúdo e conhecimento que a gente vinha vindo, com certeza esse ritmo, ele parou, né? Ele cessou. Para mim, ele cessou, garanto que para vocês também tiveram esse sentimento, né? De tipo, vamos recomeçar, mas por onde a gente vai recomeçar? E como a gente vai recomeçar? Né? Então, buscando um pouco desse conceito que é o nosso encontro de hoje, tá? O que eu gostaria, assim, de tentar relembrar com vocês algumas coisas, alguns conceitos, para que daí, se semana que vem já tiver alguma posição mais concreta. Outra coisa, as decisões sempre saem na sexta-feira de tarde, às 16 horas, tá? Isso é lá do comitê de crise, criado, né, por... só uma aluna avisando que não está conseguindo acessar a live. O comitê de crise da Uneftec, né, ele foi criado, e eles sempre comunicam a gente sempre na sexta-feira, tá? Então, essas posições de como vai ser a semana que vem vai sair na sexta-feira, tá? Então, vocês fiquem atentos, que a gente sempre vai divulgar para vocês o mais breve possível. Assim que a gente tem o posicionamento, a gente já divulga, eu e o William, a gente já manda para vocês, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, que queira falar. Deixa eu ver aqui quantos alunos a gente tem. Temos 10 alunos, 9, na verdade 9 alunos, né? Estamos com um número mais reduzidinho. Eu levantei minha própria mão.
Não sei se a minha imagem ela parece estar um pouco distorcida. Não sei se a minha câmera está um pouco suja, sei lá. Ou eu tô realmente com uma cara de doente. Então tá, meus queridos. Se ninguém tem dúvida, nenhuma pergunta, né, com relação a isso, quero dizer a vocês que tô com saudade, né, tô com saudade daquela loucura que é o normal, aquela correria do dia a dia, tá? E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, um pouquinho num caráter de revisão, até já preparando vocês para o nosso próximo conteúdo, que é dimensionamento de vigas. A gente retoma esse conceito de dimensionamento de vigas, porque agora a gente vai fazer toda a parte do detalhamento. Então, isso é importante a gente relembrar, porque quando começar também vai ser mais ou menos nessa linha de que o trabalho de lajes tem que fazer daí todas as vigas, né? Então tem que entender bem certinho todos esses parâmetros para a gente deixar vocês alinhados com o que tem que fazer, tá? Então, hoje essa é a ideia mesmo, assim, de fazer essa revisão e essa preparação, principalmente sobre a questão de vigas, tá? Trazer esse conteúdo de novo, realinhar esse conteúdo. Vou falar ainda um pouco de lajes, tá? Eu acho que a gente tem que retomar um pouco, assim. Eu confesso que, né, eu fiquei um pouco assustada com a questão da prova ali. Parece que deu meio um branco geral, assim, tipo, em alguns casos. Entendo também a concepção de tudo. Aquele dia também foi um dia fatídico, foi um dia extremamente angustiante, foi um dia difícil também. Foi o começo de tudo, né? E então, como eu falei para vocês, estou repensando aí, estou vendo o que possa ser feito com relação a isso, tá? E que fique justo para todos. Acho que isso que é importante, tá? Que fique justo para todos. Bora lá, então. Compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver se aqui na aula 1 não vou nem me deter nesse mérito. Vamos trabalhar um pouquinho conceitos e ações, né? A gente já falou da importância de ter o controle da resistência do concreto, né? Porque é importante a gente ter ele saber muito bem a sua dosagem para que garanta o FCK que a gente vai usar no dimensionamento de projetos, né? Então, o FCK, ele é esse valor característico, né, que a gente espera que 95%, né, se atinja esse valor. Por isso que a gente chama ele, né, de característico. Seria uma característica daquele tipo de construção que a gente espera que seja atingido, né? As classes de concreto a gente já trabalha, né? No mínimo é 20 MPa e o máximo é quanto tu conseguir fazer, né? Acima de 350 MPa já foi feito. A gente vai ver que vai trabalhar em dois grupos, tá? E daí, quando o FCK ele vira FCD, que daí significa resistência de cálculo, significa que eu tenho que usar um coeficiente de minoração. O coeficiente de minoração para o concreto, né? Onde eu vou dividir aquele FCK. Então, quando eu uso um coeficiente de minoração, eu, na verdade, estou dimensionando com uma resistência menor do que a característica, né? Então, se ela é menor que a característica, ela está me dizendo que existe uma margem, um coeficiente de segurança dentro dos meus cálculos e do meu projeto. Então, para combinações normais, né, a gente divide por 1,4. Então, se fosse aqui no caso 30 BPa, dividido por 1,4, isso é 21,46. Então, significa que eu estou dimensionando toda a minha estrutura com 21,46 MPa, mas eu estou dizendo lá no projeto que é 30,
E daí eu estou dizendo que lá na obra, no momento que for construída essa obra, precisa ter um concreto de 30 MPa, independente da dosagem, da proporção de dosagem. Se vai ser 1:2:3, 1 de cimento, 2 de areia e 3 de brita, ou vai ser cimento, uma silicativa, um aditivo, não importa a proporção, eu quero que chegue no resultado final de 30 MPa. A gente viu também sobre a questão de tensão e deformação, que são duas características que a gente trabalha diretamente com as estruturas de concreto armado. A gente viu um pouco sobre as características do aço, né? Então, CA se destina-se a concreto armado, e ele tem 3 valores característicos, né? Que é 25, 50 e 60, ou seja, 250 MPa, 500 MPa e 600 MPa. A gente trabalha com a questão de nervuras para aumentar a ponte da aderência, tá? E o concreto armado, quando ele está na sua fase elástica, ele tem, né, um momento que ele entra em solicitação, ele tem um aumento do seu comprimento. E a mesma coisa que a gente faz com a resistência característica do concreto, a gente também faz para a resistência característica do aço, e daí, então, a gente divide, né, por um coeficiente. Também, se eu for considerar uma combinação normal, é 1,15. Existem 4 classes de agressividade ambiental, vamos lembrar um pouquinho sobre elas, né? Classe 1 é a fraca, a 2 é a moderada, a 3 é a forte e a 4 é a muito forte, e elas estão correlacionadas com o tipo da região onde ela está inserida, né? Meio rural, submerso, urbano, marinho, industrial, ou industrial do meio mais agressivo, ou quando eu estou numa construção onde ela pode ter respingos de maré, ou seja, numa região litorânea, né? Então, o risco de deterioração dessa estrutura ela vai desde insignificante até elevado. As classes de agressividade, elas estão correlacionadas também com a relação de água-cimento, né? Se é um concreto armado ou um concreto protendido, dependendo da classe de agressividade, eu tenho que atender no mínimo essa relação água-cimento e a classe do concreto também, né? Então, se eu estou falando ali de uma classe 2, para o concreto armado, tem que partir no mínimo de 25, né? Para uma classe 2. Uma classe 1 daí pode ser 20. Além disso, né, em função também da classe de agressividade, eu tenho ali a relação do meu elemento estrutural, seja ele laje, viga ou elementos em contato com o solo, que daí nesse caso são as fundações, sapatas, estacas, que tem que ter no mínimo um cobrimento, que é aquela distância da face externa à armadura, onde eu protejo a minha armadura. Então, isso também tem que levar em consideração. Nós vimos também sobre ações de segurança das estruturas. Nós falamos que as ações de segurança das estruturas têm que garantir estabilidade, conforto e durabilidade da minha estrutura. Estabilidade para que não caia. Conforto com relação a um conforto acústico, térmico, um conforto estrutural. E a durabilidade, que se utilize produtos que durem ao longo do tempo. E dentro desses estados limites são classificados entre 2, estado limite último e estado limite de serviço. O estado limite último a gente utiliza para verificar questões de perda de estabilidade da estrutura, ruptura das seções críticas, instabilidade elástica e deterioração por fadiga. E o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que é dentro desse limite que eu vou dimensionar a minha estrutura para que essas condições aqui nunca aconteçam na vida real. E daí, se a gente começar a parar para pensar, tá? Agora eu vou trazer sobre a questão de enchentes. O estado limite de serviço é quando eu vou verificar a deformação excessiva que acontece após eu retirar as escórias, a fissuração que acontece ao longo da vida útil da minha estrutura, que ela pode aparecer desde as primeiras horas até anos após, né? E vibrações excessivas em situações de terremoto, uma queda de algum prédio próximo a esse local, que possa vir causar uma vibração, né? A passagem de um trem, ali na região de Novo Hamburgo, as casas que ficam muito em volta do Transurb, elas acabam vibrando com a passagem do trem.
Então, o estado limite último é o de ruína, o estado limite de serviço é o de utilização. Então, o que o estado limite último fala? Ele fala majore as cargas e diminua as resistências. E aqui é uma coisa interessante, tá? Porque agora a gente vai ter que começar a pensar nas nossas obras, levando em consideração também a possibilidade de enchentes, que não era algo tão trivial para certas localidades, né? Mas agora a gente já vai ter que começar a pensar. Porque o que vai acontecer agora quando a água descer, tá? Quando a água descer, a gente vai ver realmente o que é essa pressão da água, né? Porque a água ela exerce uma pressão, fora os móveis e eletrodomésticos que boiaram devido, né, a subir a água, diminui o peso próprio desse elemento, e esse elemento fica mais suscetível a, né, a andar de um lado para o outro, e dependendo da correnteza, pode causar danos estruturais. Então, assim, todas as casas hoje que passam por esse, né, que estão tendo esse tipo de situação, que tiveram sua casa invadida pela água, eles precisam de uma verificação estrutural, tá? Por alguns pontos. Primeiro, eu posso ter uma assoreação da minha fundação, pode ter ido terra, né, junto com a água. Eu posso ter também a situação dos meus pilares estarem fragilizados por causa dessa pressão lateral exercida, até porque o pilar ele é dimensionado somente com uma carga vertical, e a água ela exerce uma força horizontal sendo aplicada nele, e isso pode causar alguma flambagem, alguma deformação excessiva, ou mesmo uma fissuração. Então, todas as casas que sofreram danos, elas vão precisar passar por esse processo de avaliação. Claro que 90% não vão fazer, né, essa avaliação com um engenheiro profissional que entenda isso. A gente entende que muitas pessoas já perderam tudo e não vão se atentar, e muito menos vão pensar em gastar dinheiro com algo desse gênero. Mas é importante, tá? É importante olhar se, principalmente após baixar a água, né, se surgiu fissuras onde não existiam até acontecer esse evento. Se tu notou alguma deformação numa parede, num pilar que antes não tinha e após isso teve, o quanto a tua estrutura ela pode estar danificada. E às vezes a gente até fala assim, mas se é uma casa de um pavimento não vai acontecer nada. Pode acontecer a ruptura da argamassa de assentamento com o tijolo. Porque a argamassa de assentamento ela tem uma resistência. E no momento que eu tenho uma força horizontal sendo aplicada constantemente, a gente não tem como calcular, porque isso é muito variável, né? A pressão que a água exerceu em relação a diferentes locais que aconteceram essa tragédia, a gente não tem uma noção exata desse valor, a gente não consegue calcular esse valor, a gente consegue estimar esse valor. E dependendo, pode derrubar paredes, tá? A água da chuva ela é capaz de derrubar uma parede simples de alvenaria e argamassa, tá? Então, quando a gente fala ali que a estrutura ela deve atender a um requisito de segurança, que é suportar as ações durante a vida útil, elas também têm que ser duráveis. Então, quando a gente está falando ali de estado limite último, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Além das cargas permanentes, que é o 1.4, né, que é o peso próprio e as variáveis, existem as ações excepcionais, que é extremamente curta ou com baixa probabilidade de ocorrência, que é explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes e terremotos. Então, aqui vocês conseguem ver que que enchente, ela está já na norma há muito tempo. O que acontece é que muitas vezes a gente não leva esse coeficiente em consideração, porque não é algo recorrente em determinadas áreas. Mas acho que agora esse conceito ele tem que começar a ser repensado, né? Eu acho que o coeficiente de enchente ele vai precisar estar mais evidente. Então, as ações permanentes a gente já viu, né? Que é o peso próprio da estrutura. As indiretas é a retração, fluência ali do concreto. Então, a gente tem o peso específico de todos os materiais. A 6120 ela traz todos os materiais que têm os utilizados na construção civil e seu peso específico.
As ações variáveis, e dentro das ações variáveis a gente já considera a ação do vento, tá? A ação da água em reservatórios e ações durante a construção. Mas as variáveis, ela não contempla a enchente. É nas excepcionais que contém, tá? Ó, então, as excepcionais que eu vou ter aqui a questão da enchente. E daí, o que acontece? Quando eu faço essa combinação de ação, o que a gente considerou, por exemplo, nos nossos exercícios de laje, a gente considerou somente a carga permanente e a variável, a gente não considerou excepcional, né? Ó, e daí as excepcionais, eles também têm um coeficientezinho, que eu acrescento. Então, por exemplo, né? Se eu pegar as permanentes 1.4 e as variáveis 1.4, multiplicar por 1.4 essas duas, eu vou ter que verificar a carga excepcional, daí eu tenho que entrar lá na norma e ver para enchente qual é a carga que é utilizada, e aí tem que ter um cuidado, tá? Porque também é uma estimativa, né? Uma estimativa do número de enchentes naquela área, e daí eles calculam mais ou menos, tá? Não quer dizer que é certeiro para essa região, a gente estima, mas tu pode considerar também as excepcionais, tá? Então, a gente sempre vai para a combinação mais desfavorável, que é mais a favor da segurança, né? Então, aqui, ó, só para vocês verem, eu estou considerando a permanente e acidental, mas eu poderia considerar aqui, por exemplo, mais 1,2 a carga excepcional. Que daí aqui eu estaria considerando o risco de enchentes, tá? Daí lembrar que quando eu majoro a carga, eu não majoro o momento, ou se eu majoro o momento, eu não majoro lá na carga, para evitar de majorar duas vezes, tá? O aço e o concreto a gente divide por 1.4 e 1.15. Isso a gente já viu. A gente viu aquele exercício, né, de carregamento da laje, eu vou passar ele para depois a gente fazer uns outros exemplos. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, a gente já trabalhou, né, que eu preciso ter a solicitação de cálculo, que é o quê? Majorar as cargas e minorar as resistências. Então, multiplica por 1.4, e aqui o concreto divide por 1.4 e divide por 1.15 o aço, né? É isso que a gente está trabalhando. A gente viu também sobre os estádios, estádio 1, estádio 2, estádio 3, que são 3 fases, que elas vão acontecendo com o passar do tempo, né? O estádio 1 é o estágio onde eu não tenho um carregamento, né? Não surge fissuras, a linha neutra está fora da peça, nada acontece, estou bem na fase elástica. O estágio 2, eu já começo a ter abertura de fissuras na minha zona de tração, a posição da linha neutra ela sobe, né? Mas as fissuras não ultrapassam a posição da linha neutra. O estágio 3, que é o estágio mais de ruína, aí eu tenho esmagamento do concreto, fissuras de tração passando a posição da linha neutra, né? E aqui eu já estou me aproximando próximo de romper esse meu elemento estrutural. Depois a gente viu, né, sobre os domínios, domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4. Então, domínio 1 eu só tenho tração pura, então eu não tenho compressão, ou seja, não posso utilizar o domínio 1 para uma estrutura em concreto armado, onde eu preciso de compressão e tração atuando ao mesmo tempo. O domínio 2 eu já começo a ter um pouco de aço trabalhando no máximo, e o concreto, né, ele está trabalhando de 0 até o seu máximo, mas ainda podendo estar numa fase ainda elástica, né, sem ir para uma fase plástica. O domínio 3 é o domínio mais financeiramente mais viável, porque ali eu tenho, né,
o aço trabalhando no máximo até o início da fase de plasticidade, e o concreto trabalhando no máximo. É quase como eu tenho a posição da linha neutra muito próxima ao meio da estrutura, e eu estou quase 50-50. Domínio 4, aqui eu tenho o aço trabalhando de 0 até o escoamento, né, elástico, então ele trabalha só na fase elástica, e o concreto continua trabalhando no máximo. Então, esse aqui, o domínio 4, ele é utilizado para situações de armadura dupla, que é uma coisa que a gente não viu e está faltando ver, tá? Domínio 4A, ele é muito próximo, muito característico do domínio 5, onde eu tenho compressão pura, né? Então, domínio 5, onde eu tenho compressão pura, também funciona em algumas situações de alguns elementos estruturais também. Daí, então, a gente viu, né, que a posição da linha neutra é o ponto de virada entre tração e compressão, onde eu não tenho nem tração e nem compressão atuando. Nós vimos aqui as primeiras equações para determinar a área de aço, por exemplo, de uma viga. Então, aqui é pelo método da Bhaskara, né, onde a gente foi lá e fez a dedução de fórmulas, e chegou que para achar a posição da linha neutra, eu utilizo essa fórmula, e depois para achar a área de aço, eu utilizo essa fórmula aqui, né? Então, a gente fez alguns exemplos, e para verificar o domínio, existe uma regrinha que eu consigo verificar em qual domínio se encontra, né, a minha peça, meu elemento estrutural que está sendo dimensionado. Depois eu vou vir de novo para esses exercícios aqui. Como vocês bem sabem, né, alguns de vocês preferem dimensionar pelo método em vez de usar a Bhaskara, vocês preferem o método adimensional. Daí, lembrando que aqui nessa aula a gente viu sobre o espaçamento horizontal e vertical, que eu preciso respeitar. E por que eu preciso respeitar o espaçamento horizontal e vertical? Por relação da passagem da brita entre a armadura. Se ficar muito junta, a armadura vai dar bicheira no meu concreto, porque essa brita, ao ser lançada ou vibrada, ela não vai conseguir passar, e vai passar somente a argamassa, e vai ficar brita em volta da barra, né? E isso vai me causar uma bicheira, e além disso não vai me trazer ponte de aderência. Então, eu estou arrumando um problema bastante grave para mim. Aqui a gente refez. A gente verificou também a questão da armadura mínima, para que não precise cair num caso de armadura dupla, né? Então, como que eu calculo a altura mínima? E aqui eu mostrei para vocês como que é o cálculo do adimensional utilizando o KMD, né? Então, eu calculo o KMD, daí eu pego na tabela o valor de KX e KZ, e depois eu calculo a área de aço, tá? Utilizando, então, aqui a tabelinha para vocês. Dupla é uma coisa que eu vou falar para vocês, acho que semana que vem a gente já entra nela, né? De como que ela vai funcionar, tá? Já vou precisar passar ela um pouquinho para vocês. E vou trazer de novo o conceito de laje, principalmente para quem precisa fazer o trabalho ainda, tá? E daí depois eu quero resolver de novo alguns exercícios para a gente relembrar como calcula. Bora lá. Então, lajes, né, são elementos planos. Até a minha menina que trabalha aqui comigo aqui em casa, que ela limpa aqui para mim, ela fala em chapa, né? É bastante conhecido também, algumas pessoas usam a expressão chapa para falar de laje, tá? Mas são os elementos planos que a gente vai dimensionar. Então, ele é basicamente trabalhado numa questão bidimensional, LX, LY, e H é a espessura, né? A altura dessa laje. A gente verificou se ela é armada em uma ou duas direções com relação ao lambda, que lambda nada mais é do que LY dividido por LX. Se ele for menor ou igual a 2, a laje é armada em duas direções. Se ele for maior que 2, armado em uma única direção. Então, quando ele é armado em duas direções, ele tem esse desenho aqui, né, de cruzeta. Então, ele já me indica principalmente quais são as lajes que estão recebendo carregamento quais são as vigas que estão recebendo carregamento dessa laje, por isso que é importante
o direcionamento da seta, ou vocês podem ver também alguns projetos, ele é assim, ó. Em vez de ser uma setinha, é assim. Também funciona também, onde tem um indicativo, né, do carregamento. As lajes armadas em uma direção, ela vai então ter só uma setinha, né, sempre descarregando no menor vão, tá? A armadura principal sempre fica no menor vão, e ela é calculada, então, para resistir esses esforços. O vão efetivo, existem duas formas de tu considerar. Eu normalmente considero de eixo a eixo de viga, né? As vinculações a gente tem borda livre, apoio e engaste, né? Aqui é o tipo de vinculação quando eu tenho, por exemplo, né, uma parte está engastada e uma parte está apoiada, eu faço essas três condições para saber qual dessas três condições eu vou considerar essa face aqui da minha laje, por exemplo. Alguns requisitos da norma, né, que a espessura mínima de lajes tem que respeitar. Então, 7 centímetros para laje de cobertura não em balanço, 8 centímetros para laje de piso não em balanço, 10 centímetros para laje em balanço, e assim vai sucessivamente. Cobrimento mínimo também responde aos preceitos da classe de agressividade, tá? Então, dependendo da classe de agressividade, a gente tem o cobrimento. O diâmetro máximo também está correlacionado, né, com a passagem da armadura, né, da brita pela armadura, então por isso que é o agregado máximo utilizado, ele tem que ser 1,2 do comprimento nominal utilizado. O comprimento nominal, a gente já viu essa tabela, né, então ela segue esses preceitos aqui da tabela. As ações ações das cargas, perdão, é a mesma que a gente vinha fazendo, né? Então, aqui também tem o peso específico dos materiais que compõem a lajes, por exemplo. Alguns exemplos, né? Então, sempre é espessura vezes peso específico, porque em laje a gente trabalha sempre com a unidade quilonewton metro quadrado. E a gente vai fazer um pré-dimensionamento da altura útil e da espessura, né? Então, a gente faz primeiro com relação ao comprimento LX em relação a dois coeficientes, e a altura vai ser a altura útil mais o comprimento mais diâmetro de uma barra e meia. A utilização de quadros para favorecer e resolver melhor a nossa vidinha, né? E o roteiro de cálculo foi o que a gente já viu. A gente já fez a determinação das condições mais adequadas de vinculação, a gente fez o pré-dimensionamento da altura, a gente calculou as cargas atuantes, a gente verificou as flechas, calculamos os momentos, determinando a armadura longitudinal, calculamos reações. A gente só não fez essa parte aqui do cisalhamento, que estava mais sem tempo, e detalhamento das armaduras. Então, começo calculando lambda. Oi. Depois, se tiver um tempinho que eu puder compartilhar minha tela, eu tenho umas dúvidas daí, tá? Sim, daí depois vai ter o tempo para vocês perguntar do trabalho, tá? Tá, show de bola. Começo calculando lambda, calculo a altura útil, pré-estimo ela, né? Então, aqui eu tiro os valores do coeficiente. Então, uma coisa que tem que sempre olhar, gente, é as legendas. Todos os quadros têm legendas, tá? Faço a determinação da flecha, ó, coeficiente 2, coeficiente alto para cálculo de flecha elástica. Depois a gente determina os momentos, né? Então, vem aqui todos os exemplos do momento. Depois a gente faz a reação da laje na vica, né? Que também tem os coeficientes bonitinhos, e a gente viu o exemplo. Agora, deixa eu só procurar aqui o exemplo desse exercício aqui, que eu tenho ele lá nos outros semestres. Deixa eu só ver aqui. Lajes. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí eu mostro aqui para vocês.
Deixa eu ver. Eu acho que é dessa disciplina de nome, 2022. Aqui, achei. Deixa eu só abrir aqui a aula certinho que começa. Aqui, perfeito. Então, vou mostrar para vocês, aí depois eu vou deixar um tempinho para tirar dúvida e depois a gente vai fazer um exemplo de vigas para começar a relembrar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Tá, então aqui, ó, eu tenho o exemplo resolvido, né? Lá que a gente verificou. Então, a primeira coisa, a gente verifica onde eu tenho engaste, onde eu tenho apoio, para saber qual é o tipo de caso que eu vou trabalhar, né? Então, a escolha das lajes por meio dos casos, então, caso 4, 4 e 3, a gente calcula o lambda para cada um deles, e daí começa o pré-dimensionamento da altura das lajes. Então, esse pré-dimensionamento, ele leva em consideração dois coeficientes, que esses coeficientes estão correlacionados com o lambda e o tipo de caso, e a gente calcula uma altura útil para cada um e faz uma média, e a mesma coisa para uma altura, a gente faz uma média, né? Então, começa ali da média de 16 centímetros e a altura útil a gente usou 13 ou 14, 12, eu acho. Depois, a gente calculou as cargas permanentes com a carga acidental, que era considerado um escritório, né? Então, calcula as cargas permanentes e vai para a verificação da flecha. E daí, a verificação da flecha, a gente faz com uma combinação quase permanente, que é o estado limite de serviço, que é o quê? É multiplicar por 1 as cargas permanentes e por 0,4 as acidentais. Então, 0,4 com relação à norma com o escritório, né, que é 2. Então, a gente calcula o deslocamento máximo pela norma, L dividido por 375 para cada laje. A gente calculou o módulo de deformação longitudinal do concreto, né? Calculamos a flecha, né? Então, calculou a flecha elástica, considerando o módulo, altura, espessura e tudo mais. Considerou a fluência e o escoramento de 14 dias. Então, faz com relação a uma escora de 14 dias. Então, 14 dias dividido por 30, né? Então, a gente calculou aqui e chegamos numa flecha total ali, né? Que vai ser a flecha imediata vezes 2 vezes 47. Então, a gente calculou a flecha imediata, que ficou em função, né, de alfa LX na 4, e depois verificou com a flecha limite. Daí, como passou com folga, a gente pode diminuir a altura devido a essa folga para ter uma economia do concreto, né? Então, como teve a laje 3 foi a que teve a maior flecha total, a gente vai fazer para a flecha para a laje 3. Fazendo para a laje 3, supre para as outras demais. Então, recalcula de novo essa altura. Então, antes era 16, foi para 12 e a altura útil 8, tá? Só corrige o novo carregamento, então faz o peso próprio da viga da laje com relação a, em vez de ser 0,16, agora vai ser 0,12,
Minhas cachorras incomodando aqui na minha volta. E acho que aqui terminou esse lado. Daí vem para cá. Agora, calculo o cálculo dos momentos atuantes, né? Momento em X, momento em Y. E quando eu tenho uma situação de momento negativo, então eu tenho momento positivo, momento negativo. Então, MX e MY é momentos positivos. XX, XY são os momentos negativos, né? E daí monta a tabelinha que leva em consideração a carga e utilizando aqui a fórmula com os coeficientes do Mi. MiX, MiY, MiX', MiY', né? Então, aqui está cada uma das tabelas e os valores que foram sendo retirados para cada caso. Determinamos a altura útil mínima e verificamos, então, que se trata, né, realmente de uma situação de armadura simples. Eu não precisaria ter uma armadura dupla em cima, aqui, né, como esse exemplo, eu posso retirar essa armadura, ela não tem essa armadura dupla, só tem armadura embaixo. Armadura longitudinal, fazendo com relação a KMD, poderia até fazer em relação à Bhaskara, não poderia também, né? Então, faz em relação a KMD e a área de aço. E determina, né, o KMD, tira da tabela tira da tabela o KZ e acha a área de aço, né? Calcula a área de aço, faz o detalhamento da armadura. O diâmetro máximo da armadura é H dividido por 8. Os diâmetros utilizados eu adotei o 6.13 e o de 10, né? E daí faz o espaçamento. E calcula a área de aço mínima, 1,8. Verifica onde teve que ser trocado a armadura mínima, né? Porque deu valores abaixo. E escolhe a bitola que você quer trabalhar, coloca a área de aço e assim você acha o espaçamento. Acha o espaçamento e verifica que só fecha ele para o espaçamento final em centímetros, né? Lembrando que não pode passar de 20 centímetros o espaçamento máximo. E vem fazer o comprimento das barras e o espaçamento delas. Primeiro faz para a armadura positiva, né? Desconta o eixo a eixo. E vê o comprimento de cada uma. E para a armadura negativa, tem que fazer aquela regrinha que é 0,25 de LX, mais o que vai ser de comprimento. Daí calcula aqui, né, o comprimento necessário. Esse comprimento necessário, o FBD, o FCTD, eles voltam agora para vigas. Eu acho que ele fica mais simples até quando a gente traz ele para vigas de novo. Verifica a questão do gancho, né? Qual é o comprimento do gancho, que tem que ter respeitando o cobrimento da armadura, tanto em cima quanto embaixo, quanto na lateral também, né? E faz o comprimento de cada um e adota sempre o menor, né? E faz o comprimento. E, por fim, vem aqui e faz o detalhamento, né? Então, 48 barras e o comprimento que tem que ter. E a armadura negativa também. Então, faz o desenho dos ganchos e faz o desenho aqui da armadura. E faz, por fim, né, a reação das lajes nas vigas, né? Porque eu vou precisar desse valor agora para saber qual é o valor que eu vou pegar para fazer minha laje, né? Então, eu vou trabalhar isso também. Então, eu faço aqui a tabelinha, ó. Então, pego aqui os valores e tal. E aqui só digo, né, quais são as vigas correspondentes ao carregamento em função de cada laje, né? Então, isso aqui foi basicamente o que a gente fez. Vamos lá, então. Trabalho. Alguém quer tirar alguma dúvida com relação ao trabalho? Eu tenho uma laje que não é bem retangular, prof. Pode E tem compartilhar uma que a tela, deu se quiser. armada só em uma direção. Deixa eu abrir aqui.
Eu vou dar uma procurada se na época da pandemia eu fiz um exemplo de armada em uma só direção. Tipo, vou ver se eu tenho vídeo, tá? Mas a armada em uma direção, ela é bem mais simples, assim. Tipo, não é um Tá problema. aparecendo? Sim. Tá. Essa aqui é armada só em uma direção. Essa 14 aqui. Só que Sim, daí eu fiz ela armada nas duas daí. tá, não tem problema. Poderia Eu só ter usei o máximo esticado. lá da tabela, eu acho que foi 2. Tu poderia ter, de repente, feito ela sumir, sabe? Tipo, esticaria ali aquela viga, passaria a viga e faria a laje de cima maior. Também daria, tá? Se fosse o caso. É, isso. Ah, sim, Poderia ter feito, entendi. mas já fez, tá ok, entendeu? Mas poderia ter feito isso. Teria funcionado melhor. Tá, eu Diminuiu. tenho uma laje também que não é retangular. Eu peguei as É, maiores dimensões para calcular daí. pode ser. Pode ser também. É uma estratégia que se adota. Por Ah, eu causa que não ali é o sabia. forro, né? É o fosso do elevador, né? Perto do fosso do Ah, elevador, né? A na L13. verdade, não, aqui é só continuação da. Não tem elevador aqui nessa parte, porque eu peguei da Ah, dilatação para frente, daí no caso tá, seria para entendi, cá. entendi. Entendi. Eu tinha Poderia ter mais. dado uma redimensionada um pouquinho melhor nas das lajes para facilitar, tá? Ficaria mais fácil se tivesse modificado. Porque uma coisa que vocês têm que pensar é que aonde está passando viga não necessariamente passa parede, tá? Porque às vezes a viga ela tá ali em cima, ela tá cruzando. Não precisa ter uma parede ali, ela não descarrega em parede. Então, por isso que às vezes fica mais fácil dar uma redimensionada, não levando em consideração a divisória de apartamentos, né, de locais, mas sim que otimize melhor o teu projeto de vigas e lajes também. Sim. Mas tá feito. Ah, Né? tá, eu tinha mais uma dúvida aqui, ó. Eu fiz a da sacada, ela é rebaixada 10 centímetros. Eu botei engastada, daí eu fiz a armadura Uhum. assim, pode ser. Tem que ser engastada. Quando é rebaixada, tem que ter engaste. Tá. Eu fiz esse rabinho de porco, como diz o outro Não, professor. não tem problema. Eu Também acho. é Eu não consegui terminar ainda também. sim. Ah, eu tinha essas dúvidas. Então, eu posso deixar aqui. O espaçamento delas deu todos 20 centímetros, mais ou menos. Qual é a bitola? 6,3. Tu fez tudo com 6,3? Aham. Tudo. Até os negativos deu com 6,3. Tá, deve ter pouca carga que tu considerou, então. Eu vou te mostrar meus cálculos. Deixa eu ver se eu consigo. Como que eu faço para compartilhar outra coisa aqui? Só minimiza essa parte. Aqui. Acho que eu parei de compartilhar. Compartilha Ah, de novo daí. isso aqui no Excel. Tá aparecendo para você? Sim. Uhum. Tá. Das cargas. Onde é que tá? Aqui as flechas. Cargas eu utilizei praticamente a mesma coisa que foi usado no exemplo. Peso Ali, próprio, contrapisa, é que ali cerâmico. no exemplo ele usa umas cargas bem baixinhas, mas é por isso que quase tudo deu 6,3 com 20. Eu usei basicamente aquelas mesmas cargas. Sim. E qual que é a espessura ali que tu usou? Ah, do aço, Não, da tua altura. Qual altura tu usou? da laje 10. Né? Essa aqui foi a média, a primeira média que deu, sabe? Aham. Sim, deu bem Deu baixinho. isso, daí aqui que deu armada em uma direção, ó, a laje Sim. 14, ó.
Ela era de 7,70 m por 1,25 m. Sim. Daí, só essa aqui que eu tava mais na dúvida. E essas duas aqui, que é aquelas lá que eu peguei as Sim. maiores medidas, que elas não são quadradas, né? Sim. Não são retangular. Daí eu fui seguindo aqui, daí eu ia modificar a altura, que eu fiz o recálculo depois da flecha. Tá. Nova altura aqui, continua a mesma coisa. Seria menos, né? Não, mantenha mesmo. Daí eu mantive a mesma É o coisa. mínimo, né? Daí recálculo das cargas atuantes, continua a mesma coisa. Determinei os momentos, esse aqui foi o maior momento, então, eu usei. A altura mínima, então, ficou bem abaixo do que eu estou utilizando, né? Estou utilizando 6, ficou 2,63 a minha. Então, das armaduras longitudinais. Então, o diâmetro das barras, então, 6,3 de 8, mas daí ela daria 6,3 deu 21 centímetros a cada 21, e de 8 deu a cada 34, daí eu usei tudo 6,3. Sim. Área de aço mínimo. Porque a tua. Na verdade, tipo, é um prédio bem grande com poucas cargas, mas tudo bem, serve de aprendizado. A armadura mínima deu 1,5 centímetros, e as únicas que se manteram foram essa aqui, 2,81, 2,32. Sim. É. Sim, por causa do carregamento mesmo. Sim. E daí ficou tudo 20, espaçamentos. Não teria motivo de eu botar menos, né? Só para Sim. gastar mais rápido. Daí aqui, o que é? Daí aqui é o que eu utilizei para fazer o meu projetinho ali, né? Daí já me dá o espaçamento das barras, a Sim. quantia de barras e a bitola dela também, o comprimento dela. Daqui dos meus negativos que eu fiz. Mas então eu posso deixar daquele jeito. Deixa, já tá com ele pronto, agora deixa, mas só vai te dar mais dor de cabeça pra fazer as vigas agora. Mas aí é o desafio. Que é mais. Tá, entendi. Vai te dar mais viga, entendeu? Uhum. Entendi. Mas Tá. dá pra fazer. Mais alguém quer apresentar o trabalho, quer tirar alguma dúvida com referente ao trabalho? Ao trabalho não, gente. Ninguém mais? Não? Professora, boa noite. Boa noite. Duas dúvidas. Referente à ancoragem, na norma tu tem 3 medidas para ancoragem, né? No exemplo ali foi usado, se não me engano, 7 centímetros a ancoragem da laje em cima da viga. Na norma tem um ponto que ela diz que teria que ser pelo menos 10, se não me engano. Deixa eu achar aqui. Mas para laje? Na verdade, na norma fala que é para usar o mesmo. Deixa eu achar onde que eu botei aqui. Comprimento, espaçamento. Longitudinais. Agora não tô com ele aberto aqui, não achei. H da laje, comprimento mais o gancho. Não, não é aqui. Tá, só tem que cuidar que vai ter uma diferença. É que assim, quando a gente for fazer agora
a viga, eu vou mostrar bem certinho essa parte de comprimento de ancoragem, de dobra, tudo isso a gente vai ver bem detalhado em viga. Em laje eu passei um pouco batido, porque nós íamos retomar essa parte, tá? Então, assim, vocês vão ver isso bem certinho depois, ali em vigas vem bem detalhado, quais são os tipos de dobra, como que eu considero o comprimento de dobra. Ali a gente só deu uma estimada, tá? Só estimou descontando o cobrimento, porque era com relação à altura da minha laje. É diferente do que diz na norma, que na norma ela está bastante correlacionada com mais vigas e pilares, com dobra para vigas e pilares, que daí tu tem muito mais espaço de dobra, tá? Que daí tem a dobra com gancho reto, a dobra com um gancho 45, depois 90, então tem vários tipos de dobra. Ali, como a gente estava trabalhando com uma altura pequena de laje, a gente só descontou o cobrimento, tá? Aí agora, quando a gente entrar ali na parte de vigas, daí a gente vai ver bem certinho como que faz o... Daí é um nível de amadurecimento maior de vocês também para fazer esse detalhamento, tá? Tanto que eu só, né, eu nem cobrei nada em desenho, assim, tipo, daí no próximo, sim, né? No próximo a gente tem que colocar a bitola onde está sendo preso, o quanto que ele vai ter aquele comprimento de dobra, o limite de comprimento de dobra, todas essas questões a gente vai ver depois agora no conteúdo de vigas, tá? Daí traz, acho que esses pontos que tu tá comentando que tu viu na norma. Tá. E outro detalhe que eu vi que foi comentado ali no exemplo do colega, que a espessura da laje mínima seria 10, mas é 8, né? Para laje de piso. 10 onde é que tem rebaixo e engaste, se não me engano. Né? É que na verdade 8, por mais que a norma fale em 8, a gente não faz 8, porque daí a gente começa a vir para aquelas situações de problema de acústica, tá? Fica muito fina a laje, e se tu considera ali, não considera algum tratamento acústico, tu escuta tudo que tá andando no pavimento superior, sabe? Então a gente já não usa, não é mais trivial usar 8, já é até mais do que isso. Mesmo que estruturalmente suporte, justifico uma espessura de 10 por esse motivo? Porque é mais fácil tu aumentar ali a espessura da laje, é mais barato tu aumentar a espessura da laje do que tu colocar um tratamento acústico. É muito mais caro, então eles preferem aumentar um pouquinho ali a espessura para garantir, para evitar isso, entendeu? Principalmente nessas construções que não é alto padrão, né, que exige esse tratamento acústico. Então, às vezes, tu aumentar ali 2 até 4 centímetros a altura da laje, tu ganha esse, porque tem o que a gente chama de, é que 8 centímetros é quase aquela situação de laje zero, assim, tipo, é o mínimo do mínimo do mínimo. E o mínimo do mínimo do mínimo a gente já sabe que dá problema, né, que tem muita reclamação com relação à acústica. Então, se aumenta um pouquinho a espessura para tentar diminuir um pouquinho desses danos e não ter que investir num tratamento acústico ali por cima daquela laje, embaixo do piso, né? Que vai trazer um custo muito mais elevado. Funciona, mas aí são vários outros parâmetros que a gente tem que considerar na hora de dimensionar. Né? O que eu estou levando em consideração no global da minha obra. Por isso que hoje em dia eu falo, para mim o mínimo é 10 já, porque 8 ninguém mais faz 8. Tá. Beleza, então a minha tinha aprovado com 8, eu tinha feito toda ela com 8 já. Mas posso Não tem alterar ela para problema. 10? Não, tu pode manter ela para 8, não tem problema. Tu só coloca um adendo que tu sabe que talvez tu ia ter que precisar fazer algum tratamento acústico nesse teu prédio. Mas é só tipo assim, é só uma coisa que tu precisa saber, que tu vai ter que fazer isso no teu prédio, entendeu? Se tu fosse entregar ele, os teus condôminos iriam reclamar da entrega, entendeu? Tipo, que tu escuta os passos das pessoas, mesmo sem salto na laje de 8. Sim. Aqui, referente àquela ancoragem, agora eu achei aqui a tabelinha que eu tinha feito. A norma pede 0,3
de LB, que é calculado, né? A outra, outro caso seria 10 vezes o diâmetro da barra, ou 100 milímetros. Sim. Mas no caso de não ter dobra, né? É. No caso É dela que daí, reta. daí o caso de ancoragem reta. Agora, quando a gente for ver as vigas, eu vou mostrar isso para vocês e daí acho que tu vai compreender um pouquinho melhor o que a norma está querendo dizer. Fica mais visível isso em viga do que em laje. Em laje não dá para se aplicar isso de forma literal, até por causa da altura da laje é diferente. Beleza. Beleza. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Então, agora eu acho que a gente pode começar a retomar aos pouquinhos, sabe, galera? Tipo, devagarinho, começar a repensar um pouco nesses conceitos e começar a relembrar um pouquinho disso para dar continuidade ao trabalho, tá? Não tenho ainda a data, mas precisa ser feito. Até porque já aviso de antemão para vocês que o mais trabalhoso é as vigas, tá? As vigas vão demandar muito mais tempo de vocês do que laje. Então, se vocês conseguirem finalizar a laje o mais breve possível, vocês já ficam aptos para a próxima fase, que talvez que vai ser ali vai ter um trabalho um pouco maior, porque vai ter uma riqueza maior de detalhes, e eu vou precisar ter que utilizar F2, AutoCAD, desenho gráfico, cálculo, então assim, é uma coisa que vai ter mais etapas, a gente pode dizer assim, sabe? Então vão se organizando, vão fazendo, né? Cada vez que a gente tiver dúvida, vocês tragam, tá? Pra gente sinalizar. Às vezes me mandar por e-mail não é a melhor saída, porque daí, tipo, aconteceu de um aluno me mandou por e-mail, minha tabela. Eu não vou ter tempo de olhar a tabela e eu também não vou entender qual que é a dúvida da tabela, né? Então, tipo, eu fico meio de mãos atadas, eu olho a tabela e falo, ok, tá, eu vi a tabela, era para ver só a tabela, eu vi só a tabela, né? Então, assim, eu não consigo ir corrigindo por etapas, entendeu? Vem com a dúvida mais pontual, que fica mais fácil durante a aula vocês me trazerem isso, tá? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Deixa eu procurar. Se eu acho. Se eu já vou começar aqui no exemplo. Vou pegar um exemplo já resolvido, que eu acho que eu não tenho aqui. Só uma coisa. Que é. Aqui. Aqui é estribos, tá. Tá. Deixa eu pegar aqui. Não sei se exemplo de aula. Aqui, achei o exercício que eu tô procurando. Acho que é esse aqui. Não, esse aqui é da armadura dupla. Tem um exercício que eu tô procurando ele. Tá, já sei onde tá. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Isso foi 2022.
Quero fazer esse exemplo bem completinho aqui com vocês. Aqui, achei. Deixa eu copiar ele aqui para o whiteboard. Aqui, deixa eu compartilhar a tela, agora tá pronto. Ó, coloquei aqui no whiteboard, depois vou disponibilizar para vocês. Deixa eu só voltar aqui para eu abrir a aula. A gente vai precisar daqui da tabela. Então, ó, calcular a armadura de tração necessária para uma viga de concreto de seção 15 por 40. Então, se ela é uma seção 15 por 40, né? Então, ela seria algo mais ou menos assim. 15 centímetros por 40. Bem, deixa eu arrumar aqui o zoom, senão toda vez que eu for colocar um negócio vai ficar incomodando. Tá aqui. Então tá, ó. 15 centímetros. 30 centímetros. Sujeito a um momento característico, então se ele é um momento característico, tá? É MK de 32 kN por metro, sendo concreto um FCK MPa, o cobrimento 2,5 centímetros, o diâmetro do estribo, né? Como que esse aqui ele não aceita? Ó, o diâmetro do estribo, 5 milímetros, e a barra longitudinal, né? 12,5. 12,5 milímetros. Então, tá. A primeira coisa que eu tenho, se eu tenho um momento característico, eu tenho que transformar ele em momento de cálculo. Então, eu vou multiplicar por 1,4 vezes o 32 kN ponto metro. Eu não tenho esse exercício resolvido. Eu vou calculando aqui junto e vocês vão me ajudando. 1,4 vezes 32 é 44,8 kN ponto metro. Ou, né, 4.480 kN por centímetro. Outra coisa que eu tenho informação. Se ele me deu o cobrimento, me deu o diâmetro do estribo, me deu o diâmetro da barra longitudinal, o que eu preciso saber é que a altura útil é igual a H menos, que é igual a H menos cobrimento, vou botar assim, ó, menos cobrimento mais diâmetro do estribo mais diâmetro da barra longitudinal dividido por 2. Eu vou fazer um negocinho aqui para facilitar.
Diâmetro do estribo e diâmetro da barra longitudinal. O que isso é? D vai ser 40 centímetros menos 2,5 centímetros mais 0,5 centímetros mais 1,25 dividido por 2. Minha cachorra, ela tá querendo que eu pegue o brinquedo dela que tá debaixo do sofá e eu tô dando alta. Isso vai dar, segundo os meus cálculos, no celular, que eu não tô aqui com a minha calculadora, uma altura útil de 36,37 centímetros. Só alguém confere aí para mim e me diz se é isso mesmo. Tá? Vou deixar esse aqui. Ah, não, vou precisar desse aqui. Então, eu tenho D'. Agora, eu vou aplicar KMD. Vou pegar aqui a fórmula do KMD. Para facilitar aqui a minha vidinha. Deixa eu diminuir um pouco. KMD vai ser momento. Então, vai ser igual. Momento, 4.480 quilonewtons ponto centímetro, dividido por BW. BW é 15 centímetros, vezes D ao quadrado, 36,37 centímetros elevado ao quadrado, vezes FCD, que é 2,5 quilonewtons centímetro quadrado, dividido por 1,4, né? Para, menina. Isso você não tem que calcular para mim. Ou eu vou ali em cima e pego minha calculadora. Peraí. Pronto. Vamos ver. 2,5 dividido por 1,4. Zero vírgula 1264. Daí, vamos olhar aqui na tabela. 0,125. Vou pegar o 0,13. Vai dar. Olhando na tabela de KMD. KX
0,2086 e KZ 0,9166. Tá? Agora, achando, né, a posição da linha neutra, eu tenho que Kx é igual a x dividido por D. Se Kx é 0,2086, que é igual a x dividido por 30 centímetros, x vai ser 7,58 centímetros. Daí, deixa eu pegar aqui essa aulinha aqui para facilitar. X23 vai ser 0,259 de 36,37, que é 9,41 centímetros. Eu já sei que é domínio 2, mas eu vou calcular o outro aqui. X34 é 0. Mana! Ela vê os cachorros passando na rua, começa a incomodar. 0,6283 vezes 36, 37 vai dar 22,85 centímetros, ou seja, domínio 2, né? Caracho! Uma louca. Domínio 2. Agora, eu vou achar a área de aço. Aqui a fórmula. Calabresa. Desculpa, gente. Se eu tô sozinha em casa, não tem ninguém para gritar, para ela ficar quieta. Aumento é 4.480 quilonewtons por centímetro, que vai ser dividido por 0,9166 vezes 36,37 centímetros vezes 50 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,15. Isso vai dar uma área de aço de 3,09 centímetro quadrado. Então, se eu considero 309, e eu vou ver aqui o número de barras vai ser a área da área de aço dividida pela área da barra, né? Então, se eu considerar uma bitola de 10 milímetros, por exemplo,
né? O número de barras vai ser 309 centímetros quadrados dividido por 0,79 centímetros quadrados. R$391, 4 barras, 10 milímetros. Vou pegar 2 tamanhos aqui, tá? E se for... Para, menino! Para! Bitola de... Ah! Eu escolhi de 10, né? Mas ele falou que era de 12,5, agora que eu lembrei. Então já é de 12,5, já vou fazer aqui direto. O número de barras vai ser 309 centímetros quadrados, dividido por 1,227 centímetros quadrados, que é a área da barra de 12,5. Então, 309 dividido por 1,227, 3 barras de 12,5. Então, se deu 3 barras de 12,5, vamos verificar o espaçamento para ver se passa. Então, aqui considerando, ó, a situação, é maior aqui para poder dar certo. Considerando o espaçamento, né, pessoal, de 12,5. Tá aqui uma barra. É quase como se ela estivesse bem encostadinha, tá? A segunda barra aqui pertinho, né? Eu não consigo deixá-la mais pertinho. Aqui. E a terceira, mais ou menos aqui no meio, né? Então, essa aqui é a configuração. Eu só preciso verificar se o meu espaçamento tá legal, né? Que é 15 por 40. 15, né? 15. Então, eu tenho aqui, né? 15 centímetros menos 2,5 menos 2,5 menos 0,5 menos 0,5. Que é o que é isso aqui? É o que eu tenho interno entre estribos, né? Então, 2,5, 2,5 é 5. Com meio do estribo, que ele adotou um estribo de 5, né? É 6. Então, 9 centímetros. Então, o interno aqui... Ó, então, o interno aqui... Vou fazer com esse aqui. Aqui. Ó, interno, eu tenho 9 centímetros. Então, se eu tenho 9 centímetros, eu tenho que descontar 3 vezes a bitola da barra de 1,25, né? Que é a barra de 12,5. Então, 3 vezes 1,25 é 3,75. 9 menos isso dá 5,25 centímetros. Dividido por 2 espaçamentos, né? Vai dar 2,62 centímetros. Dá ok, né? Porque a gente considerou lá, lembra? Espaçamento horizontal 2,3 centímetros
e espaçamento vertical 2 centímetros, dos exemplos que a gente fez. Então, essa aqui é a configuração que funciona perfeitamente para essa viga. Tá no espaçamento legal, né? Vai passar minha brita, vai dar tudo certo. E aqui em cima eu vou colocar agora a armadura, nesse caso aqui, a armadura de sustentação, né? Porque a armadura que está em cima é só para segurar o estribo ali que eu estou colocando ali. E daí eu vou fazer assim, né? Como é que eu vou detalhar ela? Deixa eu fazer o que eu quero fazer. Deixa eu nem virar. Vou fazer assim, porque aqui ele não incomoda. E daí fica assim, ó. Aqui em cima também. A gente pega, vou fazer aqui o cantinho só porque ali em cima tá ocupado. Mas daí aqui vai ficar assim, ó. 3 de 12,5 milímetros. E aqui, 2 barras, daí nesse caso que pode ser 5 milímetros, né? Depois a gente vai aprender, na próxima aula, a gente vai aprender como é que a gente adota. E aqui eu tenho a configuração da minha viga, tá? Fazendo pelo método KMD, verificando tudo, verificando espaçamento, tudo certinho, e ela tá super funcionando. Depois, nós vamos aprender a calcular o estribo, né? Verificar se esse estribo mesmo é de 5, ele tem que ser de outra espessura. E como que é o comprimento longitudinal, como que é o detalhamento longitudinal dessa viga aí, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos sobre isso? A gente só deu uma relembrada, né? Nada? Gente, o que eu tinha mais ou menos para hoje era isso, para a gente começar a retomar, lembrar esses conceitos. Eu vou postar a gravação lá para vocês. Eu vou postar também essa resolução ali para vocês, vou exportar ela e vou postar. E a gente vamos vendo como é que vai ocorrer semana que vem. Tá bom? Certo? Então, Tá bom, pessoal, Bruno. vou Tô fazendo parando a janta. gravação. Eu tô vendo que eu tô sozinha aqui.